Como, como de costume, vamos dar um ou 2 minutos para o pessoal ir entrando, que é o que me pedem sempre. E a gente, enquanto isso, vai conversando como se estivesse nos bastidores, nas coxias, antes de entrar em cena, como se a gente estivesse ali esperando o público chegar juntos. Me lembrei de uma cena que numa dessas o Pedro Cardoso ficava em cena e, e esperando o público entrar e uma vez pegou o celular de uma moça da plateia que estava esperando uma amiga e perguntou qual é o telefone dela, ligou para ela estava no estacionamento. Se você tá chegando, porque a gente precisa começar, aqui é o Pedro Cardoso, nós estamos só esperando você. O teatro está lotado, está cheio de gente, tem uma cadeira vazia, só falta você. E ele falando no telefone, a mulher, quando entrou, ela passou a maior vergonha da vida dela, mas o público todo aplaudiu, foi lindo. Histórias do teatro. É lindo é, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa live. Estão live? Estão todos live? Vocês estão live? Eu estou live. Isso é o que importa. É o que importa. No mais, vamos recriando o mundo, a vida, né, ficcionando, mas em live. É muito bom. E cada live que eu tenho feito aqui, tenho me sentido mais live. Mais live. E isso é bom, porque o teatro, eu sempre achei que o teatro era feito para isso. Pode ser uma tragédia, um drama, uma comédia. No final do espetáculo, o público tem que sair cheio de energia. O público não pode sair do teatro desanimado. Por pior que seja a história, por mais dramática e depressiva que seja a história, a energia cênica tem que ser mais forte, mais presente e mais, porque ela é ela que produz ação. A energia cênica produz muita ação e dá muita saúde. Eu lembro que um rapaz de 18 anos, quando acabou a missa para Clarice, ele me disse assim: Eduardo, quando acabou o espetáculo, me deu a vontade de fazer alguma coisa da minha vida. Eu achei aquilo incrível e falei: puxa, já valeu o espetáculo, valeu a produção, já valeu. Eu descobri isso muito cedo, descobri isso vendo as atrizes, eu descobri isso quando eu encontrei Maria de la Costa em Paraty, e ela tinha 80 e poucos anos, ela era uma força da natureza, uma mulher linda, maravilhosa ainda, e cheia de vitalidade. Eu dizia: meu Deus, de onde? Eu perguntei para ela: mas de onde vem essa energia, essa beleza toda e essa força? Ela dizia: mas Eduardo, eu fiz teatro terças, quartas, quintas, sextas, quintas 2 sessões, sexta 2 sessões, sábado 2 sessões, domingo 2 sessões, isso durante anos, e espetáculos onde eu era protagonista e onde espetáculos de 3 horas, 3 horas e meia, né, que fechava a cortina, mudava o cenário e eu entrava lá de novo, a gente ficava em cartaz, ela dizia, durante anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela disse: puxa, a energia que o teatro me dá, me produz, é muito, 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 muito potente. Eu vi isso em muita gente, eu vi isso em muitos atores, em muitas atrizes. Eu me lembro que Norma Geraldi, que foi uma atriz de opereta, uma cantora do Teatro Municipal, uma beleza, uma atriz linda, né? Ela fazia um espetáculo com a gente chamando Os Tempos da Opereta. Uma homenagem que a gente fez a ela e também para resgatar essa memória da opereta, que eu acho um tipo de teatro muito brasileiro, muito nosso, né? Não é a ópera, não é o musical, mas é a opereta, esse meio do caminho, que é mais teatro.
enfim, a Viúva Alegre, essas coisas, né? E a gente fez um espetáculo em homenagem à Norma Geraldini e ela chegava, ela tinha 80 e poucos anos e ela chegava para fazer o espetáculo na quarta-feira, ela vinha assim, ó. Ah, era uma coisinha assim, vinha com a sua acompanhante, vinha de casa, aí ela fazia o espetáculo quarta-feira, saía assim. Aí na quinta-feira ela chegava para fazer o espetáculo, ela estava assim. Na sexta ela chegava assim, saía assim. No sábado assim, no domingo ela estava querendo ir para a festa com todo mundo, com o elenco, com todo mundo, ela estava cheia de energia. Aí ele ia para casa, e voltava na quarta, na quinta e na sexta, e a gente via claramente como isso, como a energia cênica era profundamente saudável, né? E trazia é, muita saúde para as pessoas. A gente fazia na época que nós montamos a Geração Trianon, nós fizemos uma série de saraus que a gente combinava aos sábados com os velhos atores, para eles contarem para a gente as histórias do teatro dos anos 10, 20 e 30. E, e aí a gente tinha uma hora que a gente pedia para todos os atores recitarem alguma coisa, falarem alguma coisa. Eu lembro que a Brieba, a Henriqueta Brieba, uma atriz, uma velhinha, uma senhora, assim, muito pequenininha, assim, ela sentadinha, ela dizia, não quero falar nada, não quero falar nada, não, puxa, Brieba, fala uma poesia, um texto, qualquer coisa. E a gente sabia que eles tinham, porque era praxe, numa determinada época, que os atores tinham textos próprios que decoraram e que gostavam de falar, então que falavam em festas, igual hoje assim, tem um médico aí na festa, antigamente tem um ator aí você é ator, então conta, você é comediante, conta uma piada, você é ator, diz um texto. Aí o cara começava a dizer um texto, uma poesia de Lorca, uma poesia de grandes autores, e aquilo fazia um sucesso, ia juntando um, dois, três, Bom, no meio da festa tinha uma multidão em volta, né, daquele ator, quer dizer, que dizendo aquilo. E nessas reuniões a gente puxava um pouco essa questão e a Briba ficava ali quietinha, com uma energia. Dizia, não quero falar nada. De repente ela levantava e parecia que ela tinha 2 metros de altura e começava a falar, e lia, e era uma pancada, era uma força da natureza. Eu aprendi que o teatro tem essa força. Eu vi nesses atores, nessas atrizes, nesses atores, né, na palavra do Paulo Autran, quando ele dizia, né, tinha muita potência. A minha linha, eu sempre achei que a Bibi Ferreira era meu entendimento. Ela tinha muita força, nossa, ela carregou uma geração inteira nas costas, como atriz, como diretora, como mulher de teatro, como mulher, como ela foi assim, ela levou uma geração toda nas costas, com a energia, com a força, ela não deixava cair, ela estava sempre propositiva, usando a energia do teatro para ajudar as pessoas, enfim, isso tudo um preâmbulo só para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Antes de falar sobre o tema de hoje. Essas nossas lives tá sendo tão bacana que nós estamos dividindo, botando ela, deixa eu, calma, aproveitar aqui primeiro, agradecer a Michele Fontaine, que está aqui do meu lado e que está me ajudando a me organizar e organizar essa confusão aqui, porque é muito HD. Tem HD do Sófocles, tem HD do Nelson Rodrigues, tem HD da Clarice Spector, tem HD da Emily Dixon, tem HD... E normalmente, eu juro, eu não uso esses HDs para nada. Eles ficam lá guardados. Então, agora, enquanto eu estou aqui conversando, eu estou dando download no HD do Nelson, enquanto eu vou falando. Mas eu queria avisar vocês que essas lives estão sendo disponibilizadas no YouTube, também estão sendo disponibilizadas no Instagram, e elas estão sendo partidas também em pequenos
pequenas parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, para você poder degustar com mais atenção, com mais sofisticação, talvez. E uma coisa bacana que eu achei chique, muito legal, quer dizer, é que ela, Ana Paula Soares, uma jornalista, parceira nessa aventura aqui, está transformando essas lives em podcasts. Eu quero agradecer muito a essas duas pessoas pela organização disso, né? E por conseguir me segurar aqui na cadeira nesse momento de isolamento. A gente está isolado, eu estou isolado, mas eu estou lotado de energia. Jesus, meu Deus do céu! Cristo, olhai para isto. É muita energia, é muita força de produção. A minha cabeça é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tenho muita vontade de dar, de servir ao outro. Isso. O teatro me ensinou isso. Ensinou que o teatro obriga a gente a comungar a dúvida, a servir o outro, a fazer para o outro. É como aquele jogo de frescobol, né? Que a gente falou na live do Milor, que eu falei na live do Milor, que o Milor inventou o frescobol, e o frescobol é um jogo incrível, porque você tem que fazer para o outro, tem que jogar para o outro, e receber do outro, tem que jogar para você, e um depende do outro, e essa dependência de um do outro é uma coisa linda. E o teatro só acontece se o público, se os atores e o público, o teatro acontece, não é no palco, não é no ator, não é na plateia, o teatro acontece no teatro inteiro. Quando o teatro acontece, e às vezes numa peça são poucos minutos que o teatro acontece, o pipoqueiro lá fora sabe. Você passa por ele assim, olha que está acontecendo uma coisa lá incrível, que todo mundo tem que entrar para ver, tem que entrar porque está acontecendo um fato, um ritual, um fato extraordinário lá dentro. É o teatro. O Nelson, vamos começar a falar de Nelson? O meu filho mandou dizer que é para eu repetir todas as vezes essa mesma ideia, que é porque ele me disse: pai, mas você não é especialista em Clarice Lispector, você não é especialista em Milor Fernandes, você não é especialista em Nelson Rodrigues. E eu dei a ele a mesma resposta as 3 vezes. Eu não sou, mas ninguém é. Porque eu não sou especialista em nada disso. Eu não sou um acadêmico, eu não sei nada. Eu só sei o que eu apreendi caminhando com essa gente, dialogando com esses autores, conversando com eles. Aí eu sei. E provavelmente, se tiver outro diretor aqui no meu lugar, dirá outras coisas completamente diferentes. Porque caminhou de outra maneira por esses autores. Eu caminhei de uma forma com Nelson Rodrigues. Eu venho no momento em que eu ingressei no teatro, a ditadura estava no auge. Então, nessa época, tinha uma certa... Eu, começando a fazer teatro, achava que o Nelson, então, era um reacionário, era um cara estranho, um cara de direita e tudo mais. Ficava essa conversa. E o Eduardo Tolentino de Araújo, que é o diretor do Grupo Tapa, ele, na verdade, naquele momento eu estava entrando no Grupo Tapa e ele era apaixonado pelo Nelson e começou a dizer para mim, me mostrar, me fazer ler o Nelson. Ele me ensinou a ler o Nelson. Ele me ensinou a ler o Nelson da maneira certa, entre aspas, né? Mas ler o Nelson como grande dramaturgo e homem de teatro que ele é. E o Grupo Tapa estava montando uma peça chamada Viúva Porém Honesta, do Nelson, que foi um sucesso retumbante, e que eu estava no grupo, mas eu não fiz. Quer dizer, eu fiz um momento eu fiz em substituição, mas eu não participei dos ensaios, eu não era um dos atores que fazia, mas eu acompanhei toda
toda a montagem. Eu era muito curioso. A verdade é que eu ficava ali do lado do Tolentino dizendo, mas por que você fez isso? Por que você faz aquilo? Por que é isso? Por que é assim? Por que não sei o quê? Meu Deus, eu ficava chateando ele, né? E aí ele me explicando com uma calma, com uma tranquilidade, porque eu tinha desejo, eu tinha interesse mesmo real sobre aquilo, sobre como é que se fazia o teatro. Isso era tão forte que quando o Eduardo Tolentino, o Grupo TAP, resolveu ir pedir os direitos da Viúva Porém Honesta para o Nelson Rodrigues Filho, a gente foi lá no bar dele, já do Barba, e eu fui junto. Foi o Eduardo Tolentino, o Renato Caraí, e eu falei, eu vou também. O Eduardo era tão tímido, Tolentino, que acabou que eu falei o tempo todo, porque eu estava, naquele momento, fascinado pelo Nelson, pela obra, pelas peças, pelas ideias, pela forma dele fazer. Então, acabou que eu era o mais empolgado na mesa, né? E até hoje, de lá até durante muitos anos, o Nelson me chamava mestre, né? Me encontrava e dizia mestre, mestre. Ele dali em diante me chamou de mestre, porque ou ele já viu que eu ia realmente estudar aquele negócio, né, sem fim, ele viu alguma coisa ali, mas na verdade naquele momento acabou que a gente conseguiu os direitos justamente também porque eu estava ali e salvei o Tolentino da grande de uma timidez, né, que ele tinha, né? E aí nesse espetáculo na Viúva Porém Honesta foi uma aula, porque eu aprendi tudo. Foi incrível, foi um espetáculo maravilhoso, ganhou todos os prêmios, um espetáculo extraordinário, 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 com atores colocados em cada personagem da maneira mais perfeita, né? Tinha a Clarice Deszier fazendo uma viúva, porém honesta, extraordinária. E ali eu descobri o tom rodriguiano. Que lugar é esse? Né? Que lugar é esse que esse autor que você precisa alcançar? Porque o Nelson, assim como o Nelson, o Sófocles e o Shakespeare, ou você faz, não tem como fazer mais ou menos. Não dá para fazer mais ou menos. Ou você faz direito, ou fica uma merda. Não tem aquele negócio assim, vou dar um jeitinho aqui, vou tirar o ai de mim da tragédia grega, vou tirar o OH eu não consigo falar não sei o que, do Shakespeare. Então, tira o OH e fala naturalisticamente mesmo, dá uma adaptada. E o Nelson também tem isso. Se você não é ator, você não faz. E se você não é ator preparado para aquilo, preparado para fazer o Nelson, porque às vezes você é ator, mas você não está preparado para a tragédia grega. O seu instrumento precisa ser trabalhado, para então você encarar a tragédia grega e ter ele vivo e ter o seu instrumento à sua disposição, né? Para Shakespeare também. Não dá para, vamos montar, eu sou um ótimo ator, então vamos montar Otelo amanhã. Não dá para montar Otelo amanhã, não dá para montar Nelson Rodrigues amanhã, não dá para montar a tragédia grega amanhã, né? Qualquer ator, por melhor que ele seja, e porque ele é bom, justamente pelo fato dele ser um dos melhores, é que ele sabe que para ele chegar naquela embocadura, naquele lugar, naquele patamar emocional, para poder surfar e brincar sobre aquela obra, sobre aquele personagem, ele vai ter que ralar muito. E o Nelson me ensinou isso, que para você dizer o Nelson e conseguir fazer, ou você é ator, ou você não é. E ou você é ator e está preparado para aquela obra, ou você não é. E isso também me transformou, porque quando eu comecei a dirigir, então eu comecei a ficar muito, por causa disso, eu comecei a ficar muito interessado no ator. E ser um diretor de ator, porque eu sempre fui um diretor que eu nunca achei que o trabalho do ator não fosse minha responsabilidade.
Eu sempre achei que todos os elementos que entram em cena são de minha responsabilidade. Eu sou um diretor autoral, né? Então, isso sempre fez muita diferença. Porque, então, eu achei que eu devia investigar mais profundamente o ator. O ator. E as pessoas diziam assim, é preciso teatralidade, é preciso ter teatralidade para lidar com o Nelson Rodrigues, com esses autores de teatro, esses grandes autores, para entender na pele o ator, precisa ter teatralidade. Mas eu dizia, mas que teatralidade é essa? O que significa teatralidade? Teatralidade é uma palavra, é igual amor. Você tem amor, mas o que é isso, negócio de amor? Né? Você precisa ter teatralidade. O que é isso? Que ação é essa? Como que você conquista essa teatralidade? Como você pensa teatralidade? Como você pensa a cena? Como é que você anda teatralmente? Teatralmente? Como é que você pensa teatralmente? Como é que você fala teatralmente? Como que é isso? Então eu pedi a Estela Marinho uma sala, onde hoje é o cinema da Casa Cultural Lauro Alvim, e eu pedi para ela, ela era um espaço vazio, e eu pedi a ela aquela sala, e eu fiquei então durante um ano, eu ficava lá ficava lá, sei lá, 6 horas por dia, pesquisando junto com os atores a tal teatralidade. Desse trabalho surgiu um sistema que eu uso até hoje de trabalho de ator, que eu chamo de aspiração. Isso é outro capítulo, não vou entrar aqui, mas o Nelson me serviu como texto e como instrumento para eu chegar nesse método da aspiração, desse sistema que eu chamo de aspiração, que é o sistema que eu trabalho os atores até hoje. Mas foi engraçado porque eu, como usava o texto do Nelson para trabalhar os atores, aos poucos eu comecei a trabalhar em cima da Bonitinha Mais Ordinária. Eu comecei, vai para a cidade, Tijuca, eu levo você, vai para e a gente ficava repetindo isso, trabalhando em cima da obra do Bonitinha. Um dia, a Cristina Bittencourt, uma atriz que fazia esses estudos junto com a Clarice Lispector, com o Izio Gelman, Gustavo Gasparani, uma turma, Nilvan Santos, Jacinha Castilho, uma galera grande, entendeu? Que queria estudar, ficava ali estudando. Então, um dia eu estava saindo de lá, a Cristina Bittencourt falou para mim, Eduardo, por que a gente não monta a Bonitinha? Eu falei, mas como? A gente está fazendo um estudo, eu não quero montar uma peça, nós estamos estudando para descobrir coisas novas para o ator, para o teatro. Ela disse, mas Eduardo, deixa eu te explicar uma coisa, a peça já está pronta. Nós já estudamos e a gente já tinha feito todas as cenas, já tinha resolvido todas as cenas, tinha pensado todas as cenas teatralmente da Bonitinha Mais Ordinária. E aí eu falei, mas é mesmo? Ela falou, então vamos montar. Aí eu falei, então tá, vamos montar. E já estava mais ou menos montada. Aí aconteceu uma coisa incrível, porque eu acho que é importante pontuar, que eu tinha muitas ideias. Um diretor começando não, até hoje eu sou assim, eu tenho umas ideias que se eu disser a ideia e alguém que está do meu lado fizer assim, Eduardo, nossa, se eu disser, eu tive uma ideia, caraca, uma ideia incrível, e a pessoa dizer assim, Eduardo, isso é impossível. Isso acaba comigo. Hoje não acaba tanto, porque eu já sei que não adianta, que ela pode dizer o que ela quiser, que eu vou realizar essa ideia. O fato dela dizer impossível, aí que me dá mais vontade de realizar. Mas na época foi muito importante a presença de uma pessoa que eu acho que eu nunca falei sobre ele. O nome dele era Olinto Mendes Sá. Ele era um cenógrafo. Ele era mais do que um cenógrafo, era um cara que era interessado, era um arquiteto que era interessado pela engenharia do teatro. Então, eu dizia para ele assim, olha, eu quero a cena, eu quero que eu imaginei que a cena do carro, eu pensei assim, puxa,
Quando foi montado em 61, a cena do carro do Bonitinha entrava mesmo um carro no teatro. Os teatros eram imensos, entrava um carro. Em 76, uma coisa assim, se não me fala, quando o Antunes montou, eram 2 cadeiras. O teatro já tinha mexido com a quarta parede, não precisava entrar um carro mais. Né? 2 cadeiras, eles sentavam e faziam o carro, e faziam a cena do carro, faziam todo o negócio. Na minha montagem eu falei assim, puxa, eu dizia assim, o que eu quero é que ele esteja os 2 assim, e de repente ele tira do bolso um retrovisor, faz assim, e pronto. O retrovisor fica ali fixo, e eles começam a fazer a cena como se estivesse no carro. E aí, conversa. Quando eles chegavam no Alto da Boa Vista, eles simplesmente tiravam o retrovisor, guardavam não sei o quê, e continuavam. E saía do carro. Estou dando esse exemplo porque o Olinto Mendes Sá, ele não dizia para mim isso é impossível. Não, ele ia para casa e ele se virar para achar um mecanismo como que ia fazer com que esse espelho ficasse parado no espaço. Né? Quando o ator fizesse assim, ele ia ficar parado ali, né? E ele ia tirar a mão e o espelho ia ficar ali, o espelho retrovisor. Então, muitas coisas que eu criei, que é a cena, né, que no Bonitinha e em outros espetáculos também, eu devo a essa boa vontade, essa incrível boa vontade desse cara que se instigava pelas minhas ideias. Eu tinha uma ideia e ele ia correr atrás. Você imagina, olha aqui, olha que coisa. No Bonitinha Mas Ordinária, que a gente fez, eu tinha um entendimento muito grande da peça, do conteúdo, das ideias, do cheque, da coisa da frase corroendo, da frase do Otto. Mas eu sentia que faltava alguma coisa e eu comecei a estudar a peça com uma pessoa, só eu e o Antônio Mecha, que foi uma pessoa que também, durante muitos anos da minha carreira, me ajudou muito. E eu devo muito a ele, porque era um preceptor. Um preceptor nos tempos de hoje, né? E foi uma pessoa importantíssima para o teatro e para a formação de muitos jovens e na minha formação também. E nós fomos conversando, e um dia ele disse assim, Eduardo, eu acho que essa peça é uma radiografia da sociedade. Ele falou isso assim, do nada. Eu falei, meu Deus, fiquei pensando sobre isso, fiquei com isso. Depois eu comecei a sentir necessidade, e isso sempre aconteceu comigo, de ter alguém mais de fora ainda do que eu, do espetáculo, da montagem, do processo, que pudesse olhar aquele processo ainda de mais longe, não do lugar da sociologia, mas do lugar da filosofia. Eu sentia falta em mim do pensamento filosófico, do pensamento maior. E aí me apresentaram um cara que chegou, que se chama Bruno Lara Rezende. E ele me trouxe a ideia de que o Bonitinha Mas Ordinária era um espetáculo que falava do homem diante da morte. Quando o espetáculo começava, ele já começava com o Edgar dialogando com a morte, querendo o homem falando com a morte. Aquilo para mim foi um achado. Aí eu juntei radiografia, morte, e aí eu disse, Olinto, vamos fazer um fundo todo, pernas e fundo de radiografias. De maneira que quando a luz estiver de dentro do palco, é um fundo normal, de cinza. É um fundo preto, cinza, escuro, né? Mas quando a luz bater de retro por trás, são milhares de radiografias. E quando a gente vê aquilo, o Edgar olhando para aquelas radiografias todas ali, se sentindo mínimo, pequeno homem diante da morte. Então aquilo era... E ele fez... Ele recolheu 1.800 radiografias e colou uma na outra e fez todos os países. E era incrível, ele foi a todos os lugares do Rio de Janeiro achar radiografia velha de alguém, dos hospitais, das clínicas.
E foi colando e fez um painel extraordinário. Então o espetáculo já começava com esse impacto do Edgar olhando, ele ali olhando aquelas radiografias, aquele céu de radiografias de ossos, de humanos. E aí o espetáculo começava e tinham muitas ideias, mas eu não posso deixar de dizer que é muito legal e é muito importante que a gente encontre pessoas na vida que nos não digam isso é impossível. Eu não teria feito nada do que eu fiz se eu tivesse levado em conta essas pessoas que dizem, não, isso não vai dar certo, não pode, não dá. Não dá, isso não pode, não tem jeito. Não, não. Eu lembro, uma das cenas também fortes do Bonitinha é que o estupro era feito com mangueira de água. E nossa, o que eu ouvi, não, isso não vai dar certo, isso vai encharcar o palco e depois não vai secar, e isso não vai dar certo. Aí eu disse, não, vamos fazer o estupro com as 3 meninas perfiladas e o garoto e o rapaz jogando água em cima delas. E elas se afogando, e a cena do estupro era lindo demais. E a gente teve que ir para um play de uma atriz para testar isso várias vezes, para ver se funcionava, se não funcionava, não sei o quê. E depois, quando a ideia está certa, depois ficava molhado mesmo. Mas era lindo quando o final da peça ficava aquela coisa, aquele chão molhado, e aqueles dois, Ritinha e Edgar, queimando o cheque, e depois, porque o Bonitinha Mas Ordinária acaba igualzinho o Dostoiévski, que eu me castigo. Acaba eles olhando e dizendo o sol. Fiquei pensando também que o Nelson me ensinou uma coisa que é a ficção. O Nelson estava sempre ficcionando. E ele era um jornalista. Então ele sentava na máquina de escrever para escrever o fato. E o fato se transformava. Ele era um jornalista, um homem que veio do jornal. Veio e ficou no jornal a vida inteira. Né? Mas ele recriava a notícia. Ele dava o seu sabor à notícia, o seu olhar à notícia. E não fingia isso. Não escamoteava isso, não escondia isso. Ao contrário, ele achava, ele dava... você, quando ouvia um texto do Nelson sobre uma notícia qualquer, era Nelson Rodrigues dando a notícia. E era incrível como ele recriava. E isso fazia diferença entre um jornalista e um artista. O Nelson foi um dos maiores artistas ficcionistas que nós já tivemos. Um autor reverenciadíssimo, claro, porque produziu uma obra. Mas não é só a obra de teatro, a obra de romance. E você vê que uma obra tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra, os personagens às vezes se repetem, uma ideia se repete, uma ideia que está lá do romance, lá atrás. Você vê que ele puxou essa ideia para uma outra ideia, que leva a uma outra ideia, que leva a uma outra ideia. Os caminhos da ficção não tem nada a ver com os caminhos da vida real. Uma ficção, uma ideia leva a outra ideia, que 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 leva a outra ideia, e às vezes a gente se perde nesse caminho porque a gente cai na vida real. Mas nós artistas precisamos seguir os caminhos que vão se apresentando na medida em que a gente vai caminhando, mas são caminhos ficcionais. Eu fui fazer uma leitura de um Chekhov na casa de um Chekhov. Essa leitura foi um fracasso.
E depois, no final dessa leitura, um ator falou para ele, vou te encontrar na quarta, vamos se encontrar? Vamos marcar quarta-feira, a gente se encontrou na quarta-feira. E a gente se encontrou para eu dizer para ele a peça que eu gostaria que eu gostaria de fazer naquele momento, que era a Emily, que era uma peça de um ator. E ele, na quarta-feira, virou para mim e falou assim, não, Eduardo, que nem qualquer outra coisa que você gostaria de fazer. Eu falei, eu tenho uma ideia aqui de uma peça de 40 atores, chama um Interrogatório, mas é uma peça que eu gostaria de montar em 24 horas, em tempo contínuo. Começa às 6 da tarde no toque de chofar e acaba às 6 da tarde do dia seguinte no toque do chofar, no final do Shabat. Chamou um Interrogatório de Peter Weiss, mas tem 40 atores, isso é impossível. Ele olhou para mim e falou, vamos fazer. Então, e eu fiz. E aí eu liguei para a diretora da Casa de Cultura Lourovinha, ela disse, claro. E aí o outro, liguei para Paulinho Medeiros, ele disse, claro. Eu liguei para o outro, ele falou, claro. E assim, fomos montando o elenco e fizemos. E quando é o caminho, e isso veio de uma leitura que não deu certo. O último filme do Woody Allen fala sobre isso, sobre algo que você deve manter a ação, mesmo quando alguma coisa não dá certo, porque provavelmente ela vai te levar para um outro caminho, e para um caminho... então, não diante de uma intempérie, não deprima, ao contrário, siga operando. Nelson é muito excitante para mim, já perceberam, né? Porque o Nelson obriga que você seja ator, que fale como ator, que haja como ator, que pense como ator, que tenha a voz de ator. O Nelson era se você tenta fazer o Nelson da maneira mais naturalista possível, você destrói a obra. Porque o Nelson é um ficcionista. E o Nelson, se não a ficção não fosse pouco, o realismo fosse pouco, ele superlativizava, sei lá se a palavra é essa, mas ele criava o ator que o Nelson mais... o ator que o Nelson mais ele se inspirava para fazer a obra eram dois. Um, que ele depois se decepcionou porque foi ficando muito em inglês. Então ele até escreveu uma crônica dizendo assim, Jorge Doria, pelo amor de Deus, onde está o canastrão que dentro de você? Vamos, expressa! Porque ele gostava do Fregolente. O Fregolente foi um ator tipo Hernani Moraes, um ator expresso, de grande expressão, que falava alto. Ele escreveu os Werneckes, os Noronhas, para esse personagem, para esse ator, que era o Jardel Filho, era assim também, mas chama Fregolente. Fregolente tem uma história maravilhosa da televisão que virou um clássico. Ele sentou lá, ele queriam contratá-lo para a televisão, e aí ele perguntaram, Fregolente, quanto você quer ganhar? Ele falou, nada. Eu falei, Fregolente, mas quanto você quer ganhar para fazer a novela? Ele falou, nada. Mas quanto você quer ganhar para fazer a novela? Ele falou, nada. Mas para esperar. A história virou um clássico, né, do Fregolente. Foi um ator incrível, incrível, muito importante, né? A gente vai esquecendo essa gente maravilhosa que nos forjou. Eu não estou aqui à toa, né? Eu sou forjado pela essa gente toda que eu vi. Eu preciso voltar lá atrás, porque o Bruno Lara Rezende, que eu falei, que entrou para me ajudar no Bonitinha, a ter um olhar filosófico sobre a obra, por acaso, era filho do Otto Lara Rezende, que era o homenageado, porque a peça se chama Otto Lara Rezende ou Bonitinha mas Ordinária. E a peça é sobre a frase do Otto, uma frase que o Otto dá certas controvérsias quanto se a frase realmente o Otto falou, mas a frase do Otto, que corrói o personagem por dentro, que é extraordinário, uma frase que corrói um personagem, ele não consegue se livrar da frase, e por incrível que pareça, aquela frase fica corroendo, e ele não sabe o que fazer com aquilo, e aí a vida coloca ele diante de novas situações, até ele se ver diante daquele enigma que a frase lhe corroía. Que engenho, né?
engenho, muito bacana. E ele, então a frase do Otto era: o mineiro só é solidário no câncer, que é uma brincadeira em cima da frase do Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. E o Bruno me ajudou muito nessa época também, quer dizer, a ter esse olhar maior sobre a obra. E eu, a vida inteira, eu procurei isso. Toda vez que eu vou fazer um espetáculo, eu procuro alguém da filosofia, alguém que tem um olhar, um pensamento mais distanciado mesmo sobre a coisa, para me dar suporte, porque a gente vai dirigindo, vai fazendo, vai como ator, vai ficando lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, a gente vai se enfiando lá dentro, a gente perde às vezes o olhar. Por mais que a gente trabalhe para isso, o olhar de alguém muito de fora é sempre e às vezes não são pessoas, em geral, não são pessoas do teatro. São pessoas que têm um olhar fora do teatro, mas que entendem, né, e que eu consigo, de alguma maneira, transformar aquilo num caminho cênico. O Nelson me mostrou também uma coisa muito bacana, que foi ele não ter medo da expansão, do exagero. Ao contrário, em vez de você começar pequeno, começar grande. Imaginar, eu sempre imagino meus espetáculos, meus atores, nós estamos no Teatro Municipal, sem microfone, tendo que se expressar para todo mundo assistir, para todo mundo ver uma beleza, tudo, e aí usar toda a sua voz, toda a sua capacidade de expressão, e depois você vai nos ensaios, trabalhando isso, adequando ao espaço, a relação que vai se estabelecer e tudo mais, de maneira que quando aquilo diminui um pouco, você está lotado, você não está vazio. Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, da expansão. Primeiro a expansão, a grandeza, explorando o que você tem, o que seu corpo pode oferecer de maior, o que sua voz pode oferecer de maior, o que sua emoção pode oferecer de maior. Eu não gosto de choro, eu gosto de pranto, eu não gosto de raiva, eu gosto de ódio. O Nelson era sempre hiper, super, né? E as peças dele eram assim, são assim. Agora, veja só. Aí eu montei o Bonitinho em 92, foi isso? 92. E era uma brincadeira. O Nelson, quando escreveu, em 61, o Bonitinho Mais Ordinário era uma brincadeira com os bicheiros. O Werneck, que é o sórdido da história, né? O homem que usa o poder para si mesmo, que é um escroto mor, né? Ele é um bicheiro. Quando eu montei, eu achei que já não era mais aquele maniqueísmo, já não era muito bom. Então eu transformei ele num empresário, num banqueiro, em alguém que tem muito dinheiro e que é um banqueiro, não é um banqueiro de bicho, é um banqueiro de banco. Ou um empresário, uma pessoa linda, bem vestida, que diz para você sinceramente que vai ferrar com a sua vida da maneira mais simpática, mais agradável, te convida para jantar e vai acabando com você, vai te destruindo da maneira mais assim, né? Te pagando o seu jantar, pagando o seu almoço, pagando custeando a sua vida, ele vai comendo a sua alma. Esse era o Werneck que eu construí, que eu produzi, que eu imaginei, e que agora isso era em 1992. A gente teve a sorte, uma coisa linda, quando o Nelson, no centenário do Nelson, a gente foi convidado. Olha como é importante que o Estado não só financie financeiramente os artistas, mas financie artisticamente os artistas. Porque eles me instigaram, a Funarte, que hoje está na mão das... Não vamos entrar nesse caminho.
Esse não é o caminho. Esse não é o caminho do momento. Né? Esse também é um caminho, mas não é o caminho do momento. Mas a Funarte, que tinham pessoas do teatro lá dentro, né, me instigaram a remontar a Bonitinha Mas Ordinária 20 anos depois, com o mesmo elenco que eu tinha feito 20 anos antes. Então aquele elenco que estava começando a carreira, iniciando, né, tudo, de repente a gente se viu todo mundo tendo que retomar as mesmas personagens, as cenas 20 anos depois, e nós éramos todos amigos. E fomos premiados por causa disso, e por isso, e pela qualidade, claro, do espetáculo, para ir representar o Brasil em Portugal, no festival de teatro em Portugal, no ano Brasil e Portugal, no Porto, e fomos fazer o espetáculo lá. E quando a gente viu, a gente estava, nós, amigos de 20 anos, passeando, andando no Porto e fazendo o teatro que a gente mais gostava, com as pessoas que a gente mais gostava. Então, isso, quem proporcionou isso foi o governo. Ele precisa financiar a gente. Financiar não só dinheiro, mas financiar, estimular o nosso artístico. Eu lembro há muitos e muitos anos atrás, alguém me contou que em Amsterdã, na Holanda, saiu um edital que propunha que o tema do edital era a mala. Era isso. Então as pessoas se inscreviam e eles então escolheram um grupo de atores, diretores, artistas plásticos, cenógrafos, pintores, escultores, não sei o que, né? E essas pessoas tiveram uma bolsa, ficaram uma bolsa para trabalhar sobre esse tema, a mala, e no final do ano apresentar o resultado disso, o resultado desse trabalho artístico. E teve gente que pegou e viajou com o dinheiro e ficou viajando pela Europa até ter uma ideia. Teve gente que não fez nada, ficou parada até surgir. Cada um fez, não importa. O importante é que havia um estímulo do artista, você estimular o artista. O artista não pode ser um pedinte. Nós artistas, somos doadores. Quer colocar o artista no pior lugar, colocar ele no lugar do pedinte. Esse lugar não é do artista. O artista é doador. A gente quer doar. A gente quer botar a mesa e quando a gente disser assim, gente, venham comer. Todo mundo corre para comer, porque está todo mundo com fome do que a gente está produzindo. A gente não quer ficar ali, gente, pelo amor de Deus, vem comer, vem comer, por favor, vem comer. Enfim, no último ano, teve um dia que eu liguei para o Domingos Oliveira, meio-dia, e ele disse, Eduardo, eu estou trabalhando desde 6 da manhã e ninguém me pediu. É incrível, né? Que a gente viva num país assim. Voltando ao Nelson. Quando o Nelson escreve, isso eu aprendi, que quando eu coloco na máquina, eu acabei de ir à praia, eu acabei de chegar da praia, e eu, que está ali na máquina, não sou eu. Não sou mais eu. Porque, inclusive, eu não saí, eu acabei de acordar, cheguei no computador e coloquei ali, eu acabei de chegar da praia. O eu que está ali não sou eu mais. É uma terceira pessoa. E o Nelson me mostrou esse caminho da recriação. De você recriar os fatos, de você recriar a vida, de você estar sempre ficcionando. E isso é uma beleza. A maior tragédia que ocorre hoje é que as pessoas não sabem a diferença entre
realidade e ficção. Tem umas frases do Nelson que, por exemplo, ele diz assim, é uma que, ele interrompe no que, é uma que. Quando ele diz é uma que, normalmente você acha é uma que, como se ele estivesse falando, como se ele tivesse, botou ponto, mas era reticência. Ora, o Nelson é um autor, um homem inteligente, ele estudou muito, sabe tudo sobre o português, sobre a linguagem. Ele, quando botou é uma que, ponto, ele estava transformando a frase numa expressão, é uma que. E todo mundo entende, essa menina é uma que. A pontuação do Nelson é tão perfeita em termos de que teve uma época teve uma vez que eu tentei cortar o texto, a cena, eu achava que estava muito longa e tudo, eu falei, poxa, eu vou cortar daqui até aqui. Eu vou cortar. Olha, aí eu cortava e a cena ficava mais longa. Era mais rápido descer a escada dos diálogos do que você pular o diálogo. Na hora que você pulava um pedaço do que ele estava propondo, a peça ficava mais longa. O Nelson é um debochado. O Nelson, eu tenho certeza absoluta, quando o Nelson escreveu A Falecida, porque hoje eu tinha escrito A Morta. Escreveu A Morta, vou escrever A Falecida. E começava com a primeira cena, entra a falecida. Isso é uma brincadeira. O Nelson está sempre brincando sobre a coisa. E essa brincadeira é que dá essa teatralidade, esse olhar do comediante sobre a vida, sobre as coisas. Só para voltar lá, eu quando depois montei a peça 20 anos depois, o Brasil tinha virado aquilo. Tinha virado o Brasil, a realidade brasileira era exatamente o que o Nelson tinha brincado, dizendo, isso é uma brincadeira, vou criar um mundo, criar um mundo ficcional, e o Brasil tinha virado aquilo, um país de canalhas. Ele dizia, no Brasil todo mundo é Peixoto. Todo mundo entende isso. No Brasil, ou você é canalha na véspera ou no dia seguinte. De repente, 20 anos depois, era verdade. No Brasil, todo mundo é Peixoto. Não era mais uma piada, uma graça. Era assim, todo mundo era Peixoto. Estava todo mundo indo para as CPIs, sendo pegos no mensalão, nas corrupções, nos lava-jatos, né, e tudo. O lava-jato veio depois. Tem uma entrevista que o Nelson deu para o João Bittencourt, grande autor e diretor de teatro, né? João Bittencourt. E nessa entrevista eu ouvi o Nelson, o João Bittencourt perguntava assim, mas Nelson, o que você acha da morte natural? Aí ele dizia assim, oh, meu caro João, a morte natural é um absurdo. O homem tem que ter direito a resolver a hora que ele vai morrer, a hora que ele vai morrer. E aí eu percebi que se o João Bittencourt tivesse assim, você não acha a morte natural, ele diria justamente o oposto. Eu até cunhei essa expressão, dizer profissão do contra. Nossa profissão é essa. É quando você acha que nós vamos dizer uma coisa, a gente diz outra. E quando a gente acha que a gente vai dizer aquela coisa que você esperava que a gente dissesse, a gente tem que dizer outra completamente diferente, que transgrida e que quebre todas as paredes, quebre as mentes. Essa é a nossa função. E o Nelson fazia isso o tempo todo. Quando eu dizia, toda mulher gosta de apanhar. Aí quer dizer que o Nelson enchia a mulher dele de porrada. O Nelson nunca tocou em ninguém, era um doce de ser humano. Ele tinha sempre uma saída de não deixar cair na ignorância, na burrice, na mesmice, de estar sempre instigando artisticamente o pensamento
né? Mas não, então aí as pessoas faziam assim, pega uma frase dele, pega uma ideia dele e aí discute ele, como se ele fosse a obra, como se o Nelson, a vida do Nelson, tivesse alguma coisa a ver, ou tivesse que ter alguma coisa a ver sobre a ficção dele. Então, porque ele falava fazia uma cena no álbum de família de duas meninas num pensionato, fazendo juras de amor eterno, duas meninas jovens, lindas. Então, o Nelson Rodrigues, era um tarado. Mas o Nelson Rodrigues, tinha a ver com a obra, e isso acaba no Brasil reprimindo todo mundo quer ser politicamente correto. E aí fica aquela caretice, aquela pecinha de autoajuda. Você vai ver aquela peça, ler aquela peça que diz exatamente o que você pensa. Você diz, meu Deus do céu, se é para dizer o que eu penso, eu não preciso ver, não vou pagar para ver o que eu penso. Estão dizendo que nosso tempo acabou e eu nem comecei. Na verdade, aquele HD ainda está descendo. É que é tanta coisa. Nelson é tão vasto, tão vasto. Nelson Rodrigues me ensinou tanta coisa em relação ao teatro, à vida, muita coisa. Então, vamos fazer assim. A gente se despede agora e, como eu ainda estou em live, para nos manter em live, mantém esse suspense. E eu, a qualquer momento, volto a esse assunto, volto a falar desse mestre, desse sábio, desse genial Nelson Rodrigues. E, para também me manter em live, eu vou deixar aqui uma promessa. Eu vou montar a falecida.